Olá, meus amigos. No programa de hoje, o entrevistado é o Dr. Otávio, médico e vereador na cidade de Salto. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Doutor Otávio, por que você quis ser médico? Foi meio que sem querer. Na realidade, eu queria ser engenheiro. Né? Então, meu sonho era ser engenheiro. E o que aconteceu? A gente fazia antigamente o colegial, o segundo colegial, a gente fazia o terceiro colegial técnico, né? E eles me escalaram, aliás, me escalaram não, eu optei por exatas, né? Que era a época que fazia engenharia, fazia exatas, né? Fazia exatas engenharia, biomédicas, que era medicina, e humanas, que era direito, por exemplo, né? Então, eu optei para exatas. Aí, sem querer, meu nome foi parar na biomédicas, né? Não sei por quê. E tinha vários amigos que estavam nessa classe de biomédica. Ah, fica aí, depois se você fizer fazer engenharia, você continua estudando, você estuda mais para engenharia e fica com a gente. Ah, tudo bem, eu fiquei com o pessoal que eu conhecia, porque eram bastante meus amigos. E depois, quando eu estava afunilando para começar a fazer o vestibular, tinha vários conhecidos meus, né, que era vizinho meu e tudo mais, que iam fazer medicina. Eu acabei fazendo medicina, né? Então você acabou fazendo medicina por embalo, na verdade? Foi sem querer, né? Porque na verdade eu achava que não tinha vocação nada. E hoje o senhor atua na onde? Então, eu tenho meu consultório particular, que eu atendo pacientes da Unimed, CEMIL, né? Doctor, né? Que é o doctor, e particulares. E na rede básica, né? Eu atuo na rede básica, na realidade são 3 postos de saúde. O de manhã, o posto das Nações, e o posto Jardim Saltense e São Gabriel, que eu revezo o horário à tarde, né? E tem também a Caço Médico, que é mais um serviço de medicina ocupacional. Eu sou médico examinador, não sou médico de trabalho, eu sou médico examinador. Lá é o contrário, quem tem problema não é comigo, como é trabalho. Quem está bem, fica comigo. É mais ou menos assim, né? E, então o senhor é médico do clínico? Eu tenho o título de especialização em gastroenterologia, mas a gente atua misto, né? Como tanto quanto clínico como gastroenterologista. E quais são as maiores demandas, doutor, no posto de saúde da população? No posto de saúde, o grosso mesmo são as doenças assim, hipertensão arterial, diabetes e casos de ansiedade, depressão, que é uma coisa que é uma epidemia atualmente, né? E como que nós trabalhamos, doutor, para evitar a diabetes? Vamos entrar algumas perguntas relacionadas a isso. Você tem 2 tipos de diabetes, né? Assim, tem vários, mas os 2 mais clássicos é o tipo 1 e o tipo 2, ou insulino dependente ou insulino independente. O que a gente pega mais é o insulino independente, que não precisa tomar insulina, que são as pessoas devido à carga genética e devido principalmente à obesidade. A pessoa ficando obesa, o tecido gorduroso dela dificulta a ação da insulina. Então a pessoa tem até bastante insulina e essa insulina não consegue agir e o açúcar do sangue sobe e a pessoa fica diabética. Então geralmente um dos principais fatores do diabetes tipo 2, né, que é o que a gente pega bastante no posto, seria a carga genética, sedentarismo, pessoa sedentária e a obesidade, que é a principal. Então quer dizer que aquela pessoa que não pratica esporte, a tendência dela ter diabetes é maior do que aquela que pratica? Com certeza, né? Agora, não é só isso, né? São multifatoriais, né? Mas a pessoa que faz atividade física, esportes, é menos propensa, porque ela vai se cuidar mais, ela não vai engordar, isso aí ajuda a pessoa a não ficar diabética mais para frente, mesmo tendo uma carga genética, né? E como que a pessoa então faz para evitar ter diabetes? Mais ou menos isso. Atividade física, uma dieta não exagerando muito em carboidratos, né? Procurar não engordar, principalmente se a pessoa tiver parentes hipertensos, né? Mãe, irmã hipertensa, diabéticos, né? Mãe diabética, irmã diabética, a chance dela ficar diabética é muito maior, né? E sobre gastro? Sobre o que você queria falar sobre gastro? Como que é? A pessoa, mas daí a pessoa que procura o senhor, qual é o problema? Geralmente a de gastro, geralmente é tipo gastrite, úlceras, né? São problemas mais de nível superior, né? De estômago mesmo, né? E as principais causas de problema do estômago são estresse, né? Que eu falei hoje é uma epidemia, o estresse, a ansiedade, alimentação errada, né? A pessoa toma tipo alimentos ruins, assim, que fazem mal para o estômago, tipo alimentos que têm muita cafeína, alimentos condimentados, tipo pimenta, ou alimentos muito gordurosos, ou os alimentos ácidos, né? Ou então a medicação, às vezes a pessoa toma muita medicação e acaba irritando o estômago também, né? Olha que interessante, sabe? Então a pessoa que toma bastante café, então, por exemplo, ela tem a tendência de ter mais problema no estômago? Sim, no estômago e também problema cardíaco, arritmia, alguma coisa assim, porque a cafeína ela é estimulante, ela pode desencadear um quadro de arritmia e taquicardia, ou então até subir um pouquinho mais a pressão. E doutora, atirando essas daí, quais são as outras demandas? De gastro? De gastro.
De gasto pode ser problemas do intestino muito preso, ou então pessoas que têm, é muito comum hoje, dor abdominais devido à intolerância a leite, intolerância a glúten, né? São as que mais frequentes, isso aí, dores abdominais, ou vesícula, né? Pedra na vesícula, também é um quadro bastante conhecido, assim, bastante frequente, bastante conhecido. Cólica de rim também, apesar de a gente não fazer, da vez a gente faz ultrassom por dor abdominal e acaba pegando algum paciente que é problema renal, não problema gástrico. Então acaba imbricando tudo isso aí, né? Doutor, o senhor trabalha na rede pública e na rede particular. Existe uma diferença? Com certeza, né? Mesmo do posto tem diferença. Né? Em que sentido? Eu acho que, por exemplo, tem muito mais diabéticos e hipertensos no posto das nações, né? E nos outros postos tem também, mas uma demanda não é tanto de hipertenso e diabético, né? Talvez o pessoal seja mais jovem, a população seja mais nova dos outros postos do que das nações. Eu pego o pessoal o público mais idoso nas nações mesmo. Não, agora, e o atendimento? O mesmo atendimento que tem no particular, tem no público? Você não consegue fazer o atendimento no público tão bom quanto o particular. Eu procuro fazer por causa do horário, né? Porque você tem que atender, por exemplo, no particular, mais ou menos, a Organização Mundial de Saúde preconiza cada consulta 15 minutos. Então, 15 minutos cada consulta médica. Então, no particular, você consegue mais ou menos fazer isso aí. No público, não. No público, você tem uma demanda de 11 a 12 consultas em 2 horas, você tem que atender o paciente mais ou menos em 10 minutos. Então, a consulta é um pouco mais corrida. Agora, não necessariamente você tem que correr em todo mundo. Tem paciente que vem com um problema mais complicado, você tem que dar uma parada, analisar com mais calma. Então, da vez, tem consultas que são um pouco mais demoradas na rede pública. Agora, no mês de outubro, agora é o mês que as mulheres fazem, né? O famoso exames. Como que o senhor vê isso, doutor? Não, todo exame que é preventivo é ótimo, tá? Tanto de mama quanto a parte ginecológica, né? E do homem também, problema de próstata. Então, na realidade, o exame preventivo é importante. Mesmo o exame de sangue, fala que é besteira, fazer exame de sangue, dá tudo normal. Não é, porque às vezes o exame de sangue dá alguma alteração e você acaba detectando algum problema menor que pode se tornar mais problemático mais para frente. Doutor, uma dúvida das pessoas. Quando a pessoa ela passa por um clínico e o clínico encaminha para a especialidade e ela entra na vaga cross, qual é a diferença entre a responsabilidade do município e a do Estado e do governo federal? A vaga cross acho que é mais estadual mesmo, né? Teoricamente, todo mundo é responsável pelo paciente, mas o município tem um monte de restrição que não consegue atender esses pacientes, essa demanda. Então, tem coisas que é só o Estado que acaba, o Estado de São Paulo, que tem que acabar de tratar. Só que as vagas, como é do Estado inteiro, demanda mais tempo, né? E como tentar, doutor, na sua opinião, acelerar essa demora, a parte burocrática? Não é bem parte burocrática. O problema é que a saúde no Brasil é tratada de maneira assim negligenciada, tá certo? Por exemplo, eu acho que a saúde deveria ser federalizada. O Estado, né, não o Estado de São Paulo, mas o Estado, Federação Brasil deveria cuidar da saúde, não jogar para o município. Por quê? Porque assim, se você for ver a lei de responsabilidade fiscal, no município a gente tem que gastar 15% do orçamento. Tá, no mínimo 15% no município. E a gente, por exemplo, a cidade de Salto, gasta 30% e é insuficiente. 30% é muito dinheiro, tá certo? E o que acontece? Mesmo que se você gastar 100% do faturamento da cidade de Salto, não vai ser insuficiente. Tá? O Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, pela lei de responsabilidade fiscal, tem que gastar 10% do faturamento na saúde, no mínimo 10%. Gasta, mas também é insuficiente. Sabe quanto que a federação tem que gastar por lei? Sabe? Quanto, doutor? 0, não tem lei nenhuma. Então, na realidade, eles terciarizam a saúde para o Estado e para o município, cujo fator dinheiro é insuficiente para você conseguir vencer essa demanda. Então, na realidade, a saúde fica sucateada mesmo. Mas no caso, quando as pessoas falam, muitas vezes, da saúde pública municipal, então existem limites até onde a prefeitura pode atuar, até onde o Estado entra? Sim, com certeza. Então, agora, que nem eu falei, tem alguns exames mais básicos, geralmente é o município que financia, tá? Agora, a partir de ter um exame mais complicado, ou uma cirurgia mais complicada, geralmente é estadual, né? E como eu falei, esses 10% não são suficientes para atender a demanda toda do público todo que está necessitado. Por exemplo, a cirurgia de joelho. A cirurgia de joelho é estadual,
Ó, demora muito, né? Mesmo a pessoa que infarta, teoricamente, quanto mais rápido ele tiver fazer um cateterismo, melhor para ele. Mas às vezes o cara faz cateterismo depois de 1 mês, 2 meses que ele infartou, que pode dar algum risco mais sério para a pessoa. Então, na realidade, esses exames deveriam ser feitos mais rapidamente, não são feitos. Por esse motivo que eu falei, da vez essa porcentagem de responsabilidade fiscal do município ou do estado é insuficiente de bancar a saúde no Brasil. Então, o que deveria ser? Eu acho que deveria ser federalizado, entendeu? No mínimo 12% do PIB deveria ser relacionado à saúde. E isso todo mundo estaria debaixo dos 12% do PIB, que poderia ser suficiente para abranger isso aí e fazer a coisa funcionar normalmente bem para todo mundo. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o Dr. Otávio, falar um pouco sobre a saúde pública municipal da cidade de Salto e também sobre a sua vereança. Estamos de volta com o segundo bloco. O entrevistado de hoje aqui na ITV, no nosso programa, é o Dr. Otávio, médico e vereador na cidade de Salto. Dr. Otávio, qual é a diferença entre a clínica de saúde, que é considerado posto de saúde, para o pronto-socorro? Então, a clínica de saúde, teoricamente, são quadros ambulatoriais, são doenças assim crônicas, né? Mas se acaba atendendo alguma coisa aguda, porque da vez que nem eu falei, o índice de absenteísmo é muito grande. Tá certo? Então tem, por exemplo, todo dia tem 11 consultas marcadas comigo, 10, 11 consultas marcadas. Geralmente falta 5 pessoas. Então o índice de absenteísmo é 4 pessoas, assim, 11, 5 das vezes. Então o que acontece? Às vezes você pega algum quadro agudo, etc. Mas geralmente a clínica é quadro ambulatorial, como eu falei. O tratamento de controle de diabetes, de hipertensão, problemas de estômago, problemas de depressivos, né? Então você trata essa parte. O pronto-socorro seria para quadros mais agudos e quadros mais graves, tipo uma dor abdominal muito forte, um cara com dor no peito, que pode ser um infarto, alguma outra coisa, ou então algum acidente automobilístico, alguma coisa que você tenha uma coisa mais aguda e um pouco mais grave. Só que a população confunde, né? Por não conseguir ter o livre acesso ao posto, porque o posto tem um limite de consultas, todos os médicos, né? Todos têm seu limite, ela acaba indo mais no pronto-socorro, porque acaba desafogando lá. Então tem muita coisa do pronto-socorro que não deveria ir no pronto-socorro. Seria mais a nível de ambulatório que deveria ir. Só que nem eu falei, tem uma certa restrição no posto. Talvez você não consegue atender, todo mundo chega lá. Então o cara vai para o pronto-socorro e o cara vai para o pronto-socorro, não é bem um caso de pronto-socorro, né? É um caso mais de ambulatório. Então acaba misturando, mas o pronto-socorro, teoricamente, é isso aí. E pela demanda do pronto-socorro, é muito grande, você tem que ter um pouco de paciência chegar no pronto-socorro. Da vez tem que esperar até 2, 3 horas, porque geralmente, da vez, tem algum caso mais emergencial que está sendo atendido antes de você. Então, muito interessante. Tempo atrás, nós recebemos uma mensagem de uma senhora, uma idosa, que foi no pronto-socorro e deixaram a idosa esperando. Existe uma diferença entre o idoso quando ele vai numa clínica, num posto de saúde, e o idoso que vai no pronto-socorro, doutor? Dá um exemplo do idoso. Eu acho que é o seguinte, no pronto-socorro, vou falar na clínica primeiro, acho que é mais fácil. Na clínica é o seguinte, você acaba atendendo os idosos primeiro, né? Você tem a lei... Dá preferência. A lei é preferencial, tem uma lei municipal que fala isso aí. Então o que acontece? Eu pelo menos faço isso, os 6 primeiros pacientes eu atendo na ordem que está. A partir do 7º paciente eu vou por ordem de idade. Né? Então, na realidade, não é bem, mas as pessoas que chegam primeiro, acho que tem um pouco de prioridade. Então, no meu pronto-atendimento, eu faço isso aí. Eu atendo primeiro as 6 primeiras e a partir da 7ª até a 11ª, 12º, eu atendo por ordem de idade, geralmente, para atender os mais velhos primeiro. No pronto-socorro, deveria ter uma certa hierarquia. Primeiro, os quadros mais emergenciais. Em segundo, os idosos deveriam ter preferência.
Então eu não sei como é que eles fazem agora, mas deve ter um ticket de idoso estar preferente, que nem banco, que nem próprio colher sangue na Unimed tem isso aí. O idoso, teoricamente, teria preferência do que uma pessoa mais com menos de 60 anos. Né? Como que o senhor avalia a saúde pública de Salto? A saúde pública de Salto, em relação ao Brasil, é excelente. Do que deveria ser, ela é ruim, tá certo? Porque ela tem muita coisa que precisa ser melhorada, tá certo? Principalmente por falta de verba, né? Apesar de gastar, como eu falei, a cidade de Salto gasta 30% do faturamento na saúde, é insuficiente. Mas a saúde de Salto, se você for ver por outras cidades que tem por aí, é excelente. Porque realmente o Brasil é um descaso total. Né? Como o Salto investe bastante, 30% do orçamento na rede pública e no hospital, você tem um serviço um pouco mais diferenciado, mas é insuficiente para dar um bom atendimento. E como que o senhor vincula a vereança com a medicina? Acho que tem que ver coisas diferentes, tá certo? Eu acho que se você você acaba tendo bastante contato com a população e elas têm as queixas. Então, durante a consulta, tem pessoas que falam, tem tal coisa, tem um problema em tal coisa na minha rua, tal coisa está acontecendo, alguma coisa está errada. Então, na realidade, você acaba tendo acesso, muito mais acesso à população do que a grande maioria dos vereadores, porque você sabe realmente o que está acontecendo. Tem pessoas que têm vergonha de contar, assim, alguma coisa, tem um buraco na minha rua, a árvore precisa ser podada, né? Eu acho que isso aqui está errado, o prefeito fez e tudo mais. Mas eu acho que isso chega bastante para a gente, então você acaba misturando um pouco a medicina com a vereança. Mas tem que ser um pouco descolado, você não pode também ficar com o seu celular, todo mundo que você tem que ter o seu horário de trabalho, os pacientes que passam com você realmente podem ter uma reclamação. Aí o senhor faz a anotação. Você faz uma anotação e depois eu faço um requerimento, uma indicação, ou falo com alguém para tentar minimizar aquele problema que está acontecendo. E por que o senhor quis entrar na vida pública? Também foi sem querer. Tá? O Gilmar é muito meu amigo, que é o secretário de governo de Salto. Certo. Tá certo? Aí ele chegou para mim e falou assim, você é um cara muito popular nos postos de saúde. Pessoas gostam de você. Gostam muito de mim, você está sendo de vereador, por exemplo. Você gostaria de ser vereador? Aí eu pensei, minha família me incentivou, eu acabei participando. Mais ou menos isso. E o senhor está no segundo mandato? Isso, segundo mandato. O primeiro mandato foi em que ano? Então, a minha primeira vez que eu fui vereador foi no 2008 a 2012, no segundo mandato do Geraldo Garcia. E depois o senhor foi candidato a vice? Fui candidato a vice, eles me convidaram, eu não queria muito aceitar, né? Aí acabei aceitando, porque aí minha vida era muito corrida, mas eu pus algumas restrições que eles aceitaram, né? Não conseguia fazer muita campanha, porque eu tenho que trabalhar durante o dia, e eles aceitaram minhas coisas, e acabando não dando certo, o Gilbertinho ganhou a eleição e a gente acabou perdendo, mas tudo bem, faz parte do... Então ganhar ou perder faz parte, né? E tem uma diferença do primeiro mandato para o segundo agora? Ah, sim, o segundo mandato eu acho que você está muito mais tranquilo, eu acho, né? Assim, em termos de você saber qual é o seu papel de verdade, porque no primeiro mandato você está um pouco cru, né? Como você é o primeiro mandato seu também, você acaba sendo um pouco cru e você tem algumas coisas que você quer fazer, quer atropelar e você, às vezes, não consegue. Agora, no segundo mandato você está muito mais experiente, então eu acho que é muito mais fácil, eu acho. Mais né? produtivo? Também, mais produtivo também. Quais foram os projetos importantes que o senhor votou em Salto? Teve uma porrada de projeto. Eu acho que eu vou fazer os que eu falei. Isso, o que eu fiz foi do ônibus, né? O que seria? Por exemplo, à noite, né? Ou de madrugada, quando o ônibus estiver, a pessoa pode parar fora do ponto de ônibus. Ela pode parar no lugar mais próximo da casa dela para não ter perigo de ser assaltado, alguma coisa, porque é um país violento. Então a pessoa, durante o período noturno, ela pode pedir para o motorista de parar fora do ponto de ônibus, um pouquinho mais perto da casa dela, para ela ter menos delta T de distância, para ela ter menos chance de ser assaltada. Mas nesse caso não pode mudar a rota, então, por exemplo. Não vai mudar a rota. Não, ela tem que... Continua a rota, mas mais próximo da residência. Exatamente, é mais próximo da residência, não vai chegar, eu moro aqui, vida aqui. Não pode, não é tipo Uber, né? Não é... Nardelli Uber não dá. Mais ou menos ele vai parar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, para facilitar a vida da pessoa, para ela ter menos chance de ser assaltada. A outra que eu fiz foi no primeiro mandato, que foi legal, que agora não tem mais, está até proibido, essas clínicas de bronzeamento, né? Bronzeamento, a chance de dar câncer de pele é muito grande, então teria que pôr uma placa
Orientando as pessoas que a chance de ter câncer de pele fazendo bronzeamento artificial é muito mais evidente, são muito maiores do que ela não fazer bronzeamento artificial. Acho que são 2 que eu fiz. Tem mais um monte aí. Tem agora, é lógico, a gente acaba votando muita coisa importante. Sim, tudo que passa para o município acaba sendo votado para a gente. A pessoa não sabe, mas, por exemplo, tem algumas emendas parlamentares que você precisa fazer a lei para a emenda funcionar, né? Então você acaba votando muita coisa positiva, a população nem sabe porque isso funciona para vereador, mas a gente vota bastante coisa importante. Esse ano, por exemplo, das emendas impositivas, o senhor destinou uma parte. Para onde o senhor destinou a sua emenda? Bom, eu investi 50% na PAI, elas estão fazendo uma reforma, já começaram porque o dinheiro já foi depositado. E os outros 50% foi nos exames laboratoriais. Que seria? Que seriam exames de sangue, né? Tipo hemograma, glicemia, colesterol. Que acontece? No final do governo juvenil, há 2 anos e meio atrás, por aí, que aconteceu? Eles ficaram começando a ter um atraso muito grande nos exames de sangue. Então, quando a gente assumiu o mandato, agora 2 anos e meio, o que aconteceu? Tinha uma fila de espera de em torno de 6 meses para fazer tipo um exame simples, tipo hemograma. Melhorou durante esses 2 anos e pouquinho, mas não chegou a ser o ideal. Com a emenda impositiva que a gente destinou aos exames de laboratório, né, hemograma, colesterol, isso aí praticamente zerou. Então, praticamente não há mais demanda de espera. E eu acho que talvez se sobrar um pouco de dinheiro na saúde, eles podem até fazer alguns exames, conforme eu estava ventilando, fazer exames que são de obrigação do Estado fazer, tipo uma tomografia, um ultrassom, etc., que o próprio município irá fazer, o que facilita a minha vida da pessoa. Agora, precisa ver se esse dinheiro vai sobrar com as emendas impositivas que a gente fez a lei, né? Doutor, deixa uma mensagem de reflexão para os nossos telespectadores. Uma mensagem... Nossa! Bom, já falei isso aí. É um ditado antigo. O mais sábio dos sábios sabe que não sabe nada. Doutor Otávio, muito obrigado pela entrevista, foi muito produtiva. A ITV agradece aí a sua presença. Quero agradecer a você aí pela audiência, pessoal de Salto. Cidade de Salto, cidade abençoada, né, doutor? Cidade boa de morar. Quando a turma fala, cidade acolhedora, né? Inclusive foi um projeto seu, né? Veio do Lafayette, exatamente. Salto, cidade acolhedora. Tem um totem. Tem um totem nas entradas que deveria ser de outra coisa, mas virou para nossa lei. Era a cidade do Senhor Jesus, mas aí ele não pode, porque você não pode, o Estado não pode ter nenhum tipo de religião, né? O Estado é laico, né? Mas olha que interessante. Então, cidade acolhedora. Manda um abraço para a cidade acolhedora, também a toda a cidade de Itu, região. Beleza, pessoal? Deus abençoe e continue na nossa programação.